Fala aí, galera! Beleza? Essa vai ser uma pocket aula. A gente vai falar apenas de como tirar NOx na fórmula estrutural e as possíveis variações de NOx. Vamos seguir junto, essa aula vai ser bem rapidinha e você vai pegar de boa esse assunto também. Vamos lá! Repare, quando a gente vai tirar NOx pela fórmula estrutural, principalmente na ligação covalente, a gente pode fazer isso desenhando a fórmula estrutural. Isso é muito útil em química orgânica, inclusive o vestibular pode fazer uma questão para forçar você a fazer dessa maneira, né, como a gente está pedindo. Então, como é que funciona o NOx na fórmula estrutural? Primeiro, você tem que avaliar a eletronegatividade dos elementos, que é a capacidade de atrair elétrons em uma ligação. Então, para isso, vale a pena decorar a frasezinha da ordem decrescente de eletronegatividade. A velha clore brasileiro tem índio saci curupira. Clore brasileiro tem índio saci curupira. Nessa frasezinha tem alguns detalhes assim. Essa frase ela aparece na maioria dos livros de química. Mas eu gostaria de fazer algumas observações sobre essa ordem decrescente de eletronegatividade. Na prática, a gente não entra muito nesse mérito no ensino médio, mas o cloro ele tem uma eletronegatividade levemente superior à do nitrogênio. Então, nas ligações de cloro com nitrogênio, na prática o cloro ficaria negativo e o nitrogênio positivo. Isso caiu, se eu não me engano, uma vez na FUVEST. Foi um vestibular de São Paulo recente. Se eu não me engano, foi FUVEST. E a eletronegatividade do iodo, do enxofre, do carbono, a depender da aproximação, elas podem ser consideradas iguais. Mas na prática, o iodo é mais eletronegativo, depois vem o enxofre, depois vem o carbono na escala de Pauling. Então a gente tem que avaliar a eletronegatividade para determinar quem é que vai ficar negativo, quem é que vai ficar positivo. Depois disso, a gente vai definir a carga de cada um, né? Como a gente falou, quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo. E aí, se necessário, a gente também pode encontrar o NOx médio. Vamos ver um exemplo aqui no próximo slide? Vamos juntos? Repare aí no slide, a gente está com o etanol, né? Então, como é que a gente avalia? Tem que ser ligação por ligação. Então, por exemplo, onde tem carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Eu acho que é o carbono. Então, o carbono ele fica negativo e o hidrogênio fica positivo. Aí você vai ter que avaliar ligação por ligação. Então, sempre que tiver carbono e hidrogênio, você vai botar aí no seu papel, risca aí comigo, né? Vai fazendo junto comigo aí no papel, numa folhazinha de rascunho. Então, o carbono fica negativo, hidrogênio positivo. Carbono negativo, hidrogênio positivo. Pronto. Aí vamos analisar outras ligações. Carbono com carbono, a eletronegatividade é igual. Então, a gente não preenche nada. Seria 0 para um lado, 0 para o outro. Aí, a gente agora vai analisar carbono com oxigênio e oxigênio com hidrogênio. Então, vamos lá. Carbono com oxigênio, quem fica mais eletronegativo? Na verdade, quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então, oxigênio fica negativo, carbono positivo. E oxigênio com hidrogênio, oxigênio negativo, hidrogênio positivo. Então, a gente faz o total, né, de carga que ficou negativa em cada um. Então, o primeiro carbono ficou com menos 3, porque ficou com 3 negativas. O segundo carbono ele ficou com menos 1, porque ele está com 2 negativas e uma positiva. O oxigênio tem 2 negativas, ficou com menos 2. Estou com a visita aqui, inclusive, que acabou de chegar para cá, Sushi, né? Ela acabou de chegar aqui no quarto, veio participar da nossa aula. Manda um beijo aí para a galera, Sushi. E vamos seguindo aí, né, preenchendo aqui embaixo. Como a gente tem mais de um carbono, então a gente tem que fazer a média deles para indicar o NOx do carbono. Se eu pedisse o carbono, né? Qual é o NOx do carbono ligado ao oxigênio? Menos 1. Qual é o NOx do carbono mais hidrogenado? Menos 3. Mas quando eu peço qual é o NOx do carbono, aí você tem que fazer uma média. E a média a gente soma o NOx dos carbonos e divide pelo número de carbonos. Menos 3 menos 1 dividido por 2. Acompanhou? Oxigênio a gente só tem 1, não precisaria fazer uma média, porque ficaria menos 2 sobre 1. E hidrogênio tem, se você analisar nessa forma, a gente tem
6. Só que todos têm NOx mais 1, então a média seria mais 1, mas na prática seria mais 6 sobre 6. Também poderia ser possível fazer pela regra prática, que a gente viu na aula passada, que a gente colocaria a fórmula, preencheria os NOx seguindo a tabela, faria o cálculozinho e encontraria o valor de x igual a menos 2 para o carbono. Tranquilo? Exemplo 2, aí a gente tem o etanol, o aldeído, né? E aí, como é que fica, né, a parte do NOx na fórmula estrutural? Vamos junto, viu, galera? Olha lá, olha o slide, concentra agora, foco. Minha voz no seu ouvido, você riscando papel, vamos lá, ó que sensual. Carbono e hidrogênio, mais eletronegativo, carbono. Então, a gente preenche ali menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Só que agora, entre o carbono e o oxigênio, a gente tem duas ligações. Então, a gente tem que preencher duas negativas e duas positivas. Então, duas negativas para o oxigênio, duas positivas para o carbono. No primeiro carbono, a gente tem 3 negativas, ficou com menos 3. O segundo carbono, uma negativa e duas positivas, ele fica com mais 1 e o oxigênio menos 2. Como tem mais de um carbono, a gente faz a média, olha lá o NOx médio do carbono. O oxigênio não precisaria, o hidrogênio seria mais 4 sobre 4 e também daria para fazer pela formulazinha, pela regra prática que você viu na aula anterior. Está aqui prontinho para vocês. Beleza, então vamos seguir. Próxima etapa, variações possíveis de NOx. Ô, gente, minha sushi estava aqui, eu estou coçando meu nariz. Desculpem, vou passar álcool em gel na mão. Mas vamos lá. Variações de NOx. Como é que funciona a variação de NOx? Isso vai ser útil para a gente fazer várias questões. Basicamente, o NOx máximo é o número da família. Família 1A, o NOx máximo que ela pode atingir é mais 1. Família 2A, mais 2. Família 3A, mais 3. Porque o número da família é o número de elétrons na última camada. E por aí vai. Dá uma olhada nessa tabelinha comigo. Já o NOx mínimo varia e depende do seguinte. Nas famílias 1A, 2A e 3A, vamos considerar apenas os elementos metálicos e os principais. Família 1A, 2A e 3A, vamos falar do alumínio, formando substância simples, o NOx seria zero, que vai ser o NOx mínimo. Como eles são metais muito eletropositivos, principalmente família 1A e 2A, então a gente não vai considerar que eles têm possibilidade de ganhar elétrons. Já os elementos da família 4A, 5A, 6A e 7A, aí a gente vai calcular, quer dizer, calcular não, estudar o NOx mínimo. Por exemplo, família 4A, para atingir a regra do octeto, ele teria que ganhar quantos elétrons? 4. A resposta está certa. Se ele ganhasse os 4, ele ficaria negativo, 4, né? Menos 4. Então, seria o NOx mínimo da família 4A. 5A na mão. 5A, gente, qual seria o NOx mínimo? Vamos pensar? 5 para 8, que é a regra do octeto, que a gente usa como referência nas ligações. 3, então ele ficaria com carga menos 3. 6A, mesma coisa. 6A para 8, 2 elétrons, carga menos 2. E 7A ficaria com a carga menos 1. É isso aí. Fechamos essa parte. Um beijo grande. Nossa Pocket Aula terminou. Ficamos por aqui. E até a próxima aula de NOx. Viremos com oxirredução.